Eu vi na Mostra de São Paulo do ano passado e depois de quase um ano, finalmente um dos filmes mais surpreendentes do cinema brasileiro do último ano entra em cartaz. Eu tô falando de Os Enforcados, dirigido pelo Fernando Coimbra, que é o diretor de O Lobo Atrás da Porta, e protagonizado pela Leandra Leal e pelo Irandir Santos. Essa é uma história muito surpreendente. É uma comédia de erros, de suspense, né? Cada vez mais doida, cada vez mais inacreditável e que vai num escalonado impressionante. Talvez tenha um dos terceiros atos mais acachapantes do cinema brasileiro contemporâneo. Aqui a gente vai lidar com dois personagens, o Irandir e a Leandra Leal, que são um casal de bicheiros cariocas. Ele, na verdade, faz parte dessa família de uma forma um pouco mais paralela, e no momento que o tio dele morre, não vou dizer aqui em que circunstâncias isso acontece, ele precisa assumir os negócios. Só que aí, no que ele achava que estaria se livrando de um problema, fazendo uma certa coisa, na verdade ele está se embananando cada vez mais. Então isso aqui é uma história, resumidamente, de cobra engolindo cobra. No início, quando eu comecei a assistir o filme no ano passado, eu achei que ele seria meio uma sátira, meio, né, farsesco demais da conta. E apesar dele começar nesse tom, começar cheio de viradas e de pequenas surpresas, ele vai surpreendendo num outro sentido, na minha opinião. Ele vai se tornando um filme muito convicto da própria situação, um filme muito forte, muito violento, sim, sem levar os personagens ao ridículo, ainda que a situação seja completamente absurda, mas ele acredita muito nesses personagens e no drama que ele está contando. As participações especiais são maravilhosas. Destaque aqui para Irene Havashi, no papel da mãe da Leandra Leal, uma taróloga formidável. A participação dela, inclusive, é muito maior e mais interessante do que se imaginaria no começo. Uma das muitas coisas que eu gosto dos Enforcados é que ele é um filme muito pouco propositivo. Eu conversei com a Leandra Leal e com o Fernando Coimbra, fiz uma entrevista com eles que foi publicada no Diário de Pernambuco, e na conversa a gente fala muito sobre isso, sobre a importância de lidar com várias questões sociais do Brasil, que é inegável, não tem como a gente fugir delas quando a gente está tratando de arte, quando a gente está falando sobre um filme, refletir num determinado momento, mas sem necessariamente ficar buscando respostas para as coisas. E o Fernando Coimbra, nos filmes dele, esse em particular, não tenta solucionar nada, não tenta ser edificante, vai lidar com personagens totalmente amorais e vai tentar entendê-los, vai tentar investigar essa situação e propor uma experiência de cinema. Nesse sentido, eu compararia com outro filme bem diferente, mas que incide nessa mesma qualidade, que é o Carvão, dirigido pela Carolina Markovics. O Carvão também vai lidar com personagens totalmente quebrados ali, pelo sistema e pela situação, mas no caso personagens muito pobres, e a gente vai se surpreender cada vez mais com as atitudes deles. Assim como no Carvão, a gente nunca conhece os personagens de Os Enforcados, a gente só vai conhecendo eles à medida que o filme vai passando. Tirando isso, o filme é visualmente espetacular, é uma decupagem belíssima, um trabalho extraordinário de direção de arte daquela casa onde a história se passa, e uma trilha sonora arrepiante que vai escalonando essa tensão até o final.